Olá pessoal, professor Alan aqui. Então, vou gravar um vídeo aqui rapidinho, exemplificando essa aplicação aqui de monitoramento com Arduino banco de dados, tá? Bom, o primeiro passo aqui é a gente pegar o sensor DHT11, que mede essas duas variáveis do ambiente, né, umidade e temperatura, e conectar no Arduino, né? O Arduino que eu estou usando aqui é um Arduino Mega 2560, mas pode ser qualquer outro Arduino, pode ser o Arduino Uno também, ok? Uh, e aí dentro do Arduino a gente vai ter um programa, obviamente, que vai ler, né? vai se conectar aqui com este sensor, tá certo? Depois a gente vai ter aqui é, o Arduino conectado no notebook, que aqui no passo 3, ó, né? O Arduino está conectado no notebook através do cabo USB, tá certo? E dentro do notebook, no passo 3.1, a gente vai ter um programa em Python que vai ficar lendo essa saída da USB. Tá? Então, esse programa em Python ele vai ficar fazendo ali até aquele monitoramento que faz o monitor, né, do programa do Arduino. É mais ou menos o que esse programa Python vai fazer. Tá? Ele vai ficar monitorando a entrada USB do notebook. Ok? E depois, no passo 3.2, a gente vai ter a armazenagem dos dados lidos de umidade e temperatura no banco de dados, ok? E aí o sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente está utilizando aqui não é dessa vez o MySQL, é o SQLite, tá? O SQLite ele é baseado em arquivo, ok? Então quando a gente cria o banco de dados ele cria um arquivo, dentro desse arquivo, né, do SQLite ele vai armazenando as tabelas e também os dados dentro das tabelas, ok? E no final, né, no passo 3.3, a gente tem a análise dos dados no Firefox, né? Então a gente vai instalar, né? Eu já instalei aqui uma extensão do Firefox que realiza a leitura dos dados contidos no banco de dados SQLite e a gente pode gerar, por exemplo, selects através do SQL, né? Utilizando esta extensão, né, do Firefox aqui no passo 3.3, tá? Então eu vou mostrar aqui com mais detalhes, né, o programa, né, que está aqui no Arduino, por exemplo, que faz a leitura do sensor. Vou mostrar também o programa em Python que realiza, né, a escuta dessa porta USB e manda os dados para o banco de dados. E também vou mostrar aqui como é que a gente faz a leitura desse banco de dados através do Firefox. Poderia utilizar outro programa, tá, que leia aí o SQLite, mas o que eu estou acostumado a utilizar é a extensão do Firefox que eu vou apresentar para vocês, ok? Então vamos lá, olha, eu vou pegar aqui o programa, né, inicialmente o programa do Arduino, né, um programa bem tranquilo de ser entendido, né? A gente tem aqui a biblioteca dht.h do Adafruit, né? Quando você digita DHT11 lá na busca de bibliotecas do Arduino, vem vários autores, tá? Então tem que utilizar do Adafruit versão 1.4.6, se eu não me engano. Eu coloquei esse asterisco aqui porque eu não estou certo qual é exatamente o que eu utilizei. Foi 1.4 alguma coisa, tá? Depois a gente tem aqui a definição, né, do pino analógico que vai ficar a saída de dados, né, a saída data, né, de dados do sensor, que no caso aqui é o pino A1, tá? E temos aqui também o tipo, né, do sensor que é o DHT11, beleza? Depois, mais para baixo, veja, a gente vai ter aqui uma breve explicação, né, do que conectar em cada pino, ok? Esse resistor de 10K aqui eu não coloquei, tá, no pino de dados, ok? Aparentemente não fez diferença aqui no meu caso, tá? Depois eu posso inclusive fazer outro teste, né, colocando o resistor de 10K, tá? Aqui temos, né, a inicialização do DHT, ok? E na função setup do Arduino a gente setou aqui, ó, que a serial ela vai ser de 9600, né? A velocidade de transmissão vai ser de 9600, ok? E temos aqui, né, o início do DHT
funcionando, tá bom? No setup, né? Lembra que o setup ele é o primeiro método que é executado, né? A primeira função que é executada toda vez que a gente liga o Arduino, tá? E depois a gente tem aqui a função loop, né? Essa função loop, como o próprio nome está dizendo, ela vai ficar em loop, ou seja, ela vai ficar sendo executada constantemente, né? Enquanto o Arduino estiver ligado, essa função ela vai executar linha a linha aqui e vai fazer o que? Vai fazer a leitura da umidade, vai fazer a leitura da temperatura, vai verificar se a temperatura ou a umidade não são números, né? Então, se não forem números, né? Is not a number aqui, né? Se não forem números, ele vai dar aqui um erro, né? Um erro de leitura do DHT, tá? Se não, ou seja, se elas forem números, né? Se essas variáveis T e H forem números, que representam aqui a umidade e a temperatura, se elas forem números, ele vai aqui para o else, ok? E aí ele vai imprimir, né, no monitor H, que é o valor da umidade, e ponto e vírgula, e T, que é o valor da temperatura, tá? E depois aqui, né, ele vai dar um delay de 1 segundo a cada leitura, ok? Então aqui não são 1000 segundos, né? São 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, beleza? Então bem simples, né? O programa que vai rodar no Arduino para ler aí temperatura e umidade via DHT11, tá? Aí o que a gente vai ter aqui no nosso Python, né? Já indo para a parte do notebook e para a parte do Python, vai ser o que? Olha, a gente vai ter aqui eu vou iniciar aqui a leitura desse código Python de baixo para cima, tá? Então aqui nas últimas linhas desse código, veja, a gente tem aqui o criar BD, né? Ou seja, criar banco de dados, criar tabelas do BD, né? Criar tabelas do banco de dados e realizar medições Arduino. Okay? Cada uma dessas linhas aqui são funções, né? Funções que eu criei, né, baseado obviamente em pesquisa aqui na internet, tá? Então vamos dar uma olhada nessa função aqui, criar BD inicialmente, né? Então vamos pegar aquela aqui, tá? Foi a primeira função que eu criei aqui, ó, criar BD, criar banco de dados. Veja que eu já importei aqui o SQLite 3, ok? Que é uma biblioteca do Python, e também importei aqui a biblioteca serial, né? Que quando você for instalar essa biblioteca, instale a biblioteca PY-serial, tá? PySerial, ok? Bom, voltando aqui no método criar BD, veja, eu vou tentar, né, realizar uma conexão nesse banco de dados, né? Veja aqui que eu estou apontando para um arquivo, na verdade, né, banco de dados.db. Lembra que eu falei na explicação que o SQLite é baseado em arquivo? Pois é. Então aqui eu estou criando o arquivo de banco de dados, estou criando aqui a variável cursor, né? Aí se eu conseguir criar a variável cursor, eu vou imprimir na tela banco de dados criado com sucesso, ok? Depois eu vou fazer um select aqui na versão do SQLite, né? Só para verificar de fato se o SQLite ele está rodando normalmente, ok? Então aí, se der tudo certo, né, ele vai mostrar a versão do SQLite aqui para mim e vai fechar a conexão, né, vai fechar aqui o cursor que foi aberto aqui em cima, tá, para fazer este select da função, tá? Se der algum erro, né, ele vai mostrar aqui ao conectar o SQLite, vai mostrar aqui a mensagem de erro. E dando, né, certo essa tentativa, né, o try, ou caindo no except, né, na exceção, ou seja, quando der erro, né, se der erro, quer dizer, ele vai também finalizar. Olha, então se a conexão estiver aberta, né, com banco de dados, ele vai fechar a conexão e vai mostrar a mensagem de conexão fechada na tela, tá? Bom, o método criar tabelas BD, olha, nesse caso aqui, como é um caso bem simples, né, um exemplo bem simples, eu criei apenas uma tabela, ok? Então veja, eu estou pegando aqui a conexão com o banco de dados, né, banco dados DB, que é exatamente igual ao nome do arquivo, né, o nome do banco de dados que eu coloquei aqui em cima, né, que a gente criou aqui em cima, ok? Na função criar BD, né, tá? Então a gente está pegando aqui essa conexão, estamos criando aqui uma, né, olha, SQLite create table query, ou seja, estamos criando uma tabela, né, dentro do banco de dados aí do
SQLite, né? Banco dados DB, ok? Ponto .db, tá? Então veja, a gente já viu nesse comando em sala, né? Create table, o nome da tabela, né? Aqui temos aqui a coluna ID do tipo inteiro, chave primária, auto-incrementado. Temos aqui a coluna umidade do tipo real, não nula. Temos aqui a coluna temperatura do tipo real, não nula. E temos aqui a coluna data hora do tipo date time, não nula. E o valor padrão, né, o valor default dessa coluna é current timestamp, ou seja, toda vez que eu inserir um dado, eu não preciso inserir o ID e nem o data hora. Né? Por quê? Porque o ID ele vai ser auto-incrementado, né? Ele vai iniciar de 1, depois 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o data hora vai ser aí automaticamente colocado, porque ele está pegando o tempo aqui, no timestamp atual, né? Current, ok? Aí depois, né, a mesma coisa, olha, ele vai pegar aqui o cursor, vai falar que conseguiu conectar com o banco de dados com sucesso, vai executar essa query aqui, né? Vai executar o create, vai realizar o commit e vai falar, olha, tabela criada com sucesso, né? E depois vai fechar o cursor. Okay? Esse cursor, pessoal, é sempre quando eu precisar manipular alguma coisa com o banco de dados, eu tenho que utilizar aqui o objeto, né, do cursor para fazer essa manipulação, tá? Aí se der um erro, né, ele vai mostrar a mensagem de erro aqui. E no final, se ele tiver com a conexão aberta ainda, ele vai fechar a conexão e vai mostrar a mensagem na tela conexão fechada. Beleza? Depois aqui nós temos o método, a função inserir medição BD, tá? Vou deixar para ver essa função no final, tá? Vou mostrar aqui agora a função realizar medições Arduino, ok? Essa função, o que ela está fazendo? Olha, no meu caso aqui eu estou utilizando o Linux, mas é muito parecido com o Windows, né? Então bem aqui no Windows, na verdade, você vai colocar com 3 ou com 1, com 2, que vai ser a porta que vai estar conectada lá no seu Arduino, a mesma porta que o seu monitor lá do Arduino está escutando, tá? No meu caso aqui do Linux é essa, ok? Aqui, olha, 9600 te remete aqui, olha, 9600 te remete, né? Tem que te remeter aqui, ó, a velocidade, né, de transmissão de dados na porta serial, na porta USB, que tá configurada aqui nesse arquivo que a gente viu em primeiro lugar, né, que é o arquivo do programa do Arduino, tá? E aqui o timeout, né, que ele vai fazer a atualização dos dados a cada ponto 1 segundo, ok? Aqui temos o igual a zero, né, que eu não quero ler a primeira, eu vou ler aqui a primeira linha, né, e aí esse decode ponto UTF-8 ele vai converter essa linha que vem em byte, né, ele vai converter para string, para texto, e vai armazenar na variável data. Se tiver alguma coisa nessa variável data, eu vou fazer aqui, ó, se o i for maior que zero, ou seja, a primeira linha eu não vou pegar, tá? A primeira linha normalmente é um lixo que ele lê, né, da porta USB depois que ele faz a sincronia, tá? Então por isso que eu coloquei que ele vai ler do if maior que zero, ok? Aqui eu estou convertendo o data, né, para string, acho que nem precisaria mais dessa linha aqui, porque aqui já estou fazendo essa conversão, mas eu vou deixar. Aí depois eu estou fazendo aqui um split, ou seja, eu estou quebrando a string. Por quê? Porque a string ela vai vir mais ou menos assim, olha, 80.7 ponto e vírgula 30.8, né? Então essa string, ó, ela está sendo criada onde? Ela está sendo criada bem aqui, ó. Ela está sendo criada bem aqui no loop, né, do Arduino, ó. Lembra? Serial print H, serial print ponto e vírgula, serial print T. Então essa string ela vai cair bem aqui, ok? Ela vai vir bem aqui pro Python, tá? Aí esse split ele quebra essa string nesse caractere, no caractere ponto e vírgula, tá? Aí o primeiro dado, né, dessa string vai ser a umidade e o segundo dado da string vai ser a temperatura, ok? Aí tanto é que eu vou imprimir também aqui, ó, a umidade e a temperatura. Posso até colocar aqui ponto e vírgula para ficar igual, né?
ok? E aí eu vou mandar para a função inserir medição BD. Vou mandar aqui tanto a umidade quanto a temperatura. Vou mandar aqui para esta função, tá? Quando a gente verifica essa função, ela é muito parecida com as anteriores do banco de dados. Olha, ela vai receber aqui a umidade, né, o valor da umidade, o valor da temperatura, vai realizar a conexão com o banco dados.db, vai aqui, né, ler o cursor e vai falar conectado ao banco de dados com sucesso, ok? Vamos ter aqui, ó, a query, né? Vamos ter aqui o comando SQL que vai fazer a inserção da umidade e da temperatura na tabela medição, né, que foi criada bem aqui, né, na função criar tabelas BD, ok? E aí depois vamos inserir aqui, né, os valores de umidade e temperatura. Veja que aqui, olha, no Velos a gente colocou aqui interrogação. Significa que esses valores que estão aqui em interrogação, eles vão ser substituídos por umidade e por temperatura, né, através dessa variável dataTuple, ok? E aqui nós vamos fazer um count, né? Count.cursor execute. Aí aqui vamos mandar esse insert, né, como primeiro parâmetro da função, e como segundo parâmetro os dados, né, que é essa tupla bem aqui, né, essa linha de dados aqui, ok? E aí esses dados, como eu falei, né, vão substituir essas interrogações aqui, beleza? Depois vamos realizar o commit, né, para realmente fazer aí efetivar, né, esse insert. Aí depois vamos mandar na tela dado inserido com sucesso e a quantidade de dados que foi inserido, né? Vai ser sempre 1 essa quantidade, porque de 1 em 1 segundo ele vai sempre chamar esse método aqui, né? Então vai ser sempre 1, tá? Aí vamos aqui fechar o cursor. Se tiver a conexão aberta ainda, fecha a conexão e mostra a mensagem de conexão fechada. Se der algum erro na hora de inserir, vou mostrar essa mensagem de erro bem aqui, ok? Tá, então é isso. Esse é o código que a gente vai estar utilizando para fazer esse monitoramento, ok? Então eu vou rodar o código aqui, ó, Python 3 chamei dht11.py, tá? E aí já deu um erro aqui, foi aquele valor lá que eu coloquei, né, só para exemplificar. Deixa até como comentário aqui, só para exemplificar, ok? Vamos lá de novo, ó, banco de dados criado com sucesso, versão da SQLite, conexão fechada. Aí conectado ao banco de dados com sucesso, que é para criar a tabela, né, a conexão fechada. E veja, começou a imprimir aqui, ó, lembra? Umidade, temperatura, e ele vai inserindo no banco de dados, ó, a cada 1 segundo, né? Cada 1 segundo, ó, a umidade iniciou com 65, ó, já caiu aqui para 64, que a temperatura já não mudou, né? Tá certo? Deixa eu ver, eu vou colocar aqui o meu dedo aqui para ver se ele esquenta um pouco aqui o sensor. Vamos ver só para ver se ele, o sensor tá funcionando aqui, ó. A umidade já mudou para 65, ó, 66, né? 67, tá, ó, 68, né? Então a gente vai ter aí essas mudanças, ó, a temperatura já foi para 31, né? 31.3, né? Ó, a umidade já aumentou mais para 71, tá? Okay? E aí, enquanto ele vai estar lendo esses valores, pessoal, ele vai estar armazenando esses valores no banco de dados. Lembra disso, né? Vai estar armazenando no banco de dados, como ele está falando aqui, ok? Então, se eu for lá para onde está o meu projeto, ok? Temos aqui, ó, o arquivo dht11.py, né, que é o arquivo Python, o projeto dht11.ino, que é o arquivo do Arduino, e temos aqui, olha, o bancodados.db, que é o banco de dados do SQLite, okay? Que é o banco de dados, o arquivo do nosso banco de dados, ok? O nome já diz tudo, né? Aí eu vou parar aqui as medições, ó, e vou abrir aqui o nosso Firefox, ok? O Firefox, ele tem essa extensão aqui chamada SQLite Manager, ok? Vamos aqui executar, eu já instalei, né, essa extensão, executei ela aqui, ó. Vou pegar aqui
vou para a pasta aqui do meu banco de dados e vou simplesmente arrastar o banco de dados para cá, para essa janela da extensão, ok? Veja que ele já me traz aqui, olha, um select da tabela medição, né, com o limite 10 aqui, né? Vou tirar esse limite, vou executar aqui, ó, e aqui ele vai me mostrar de 10 em 10, né? Vou tentar aumentar aqui, colocar um pouco mais para ele mostrar os valores aqui, ó. Como mostrar de 20 em 20, né? Ok. Então temos aqui, ó, a coluna ID, né, da tabela medição. Deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui. Aí, beleza. A coluna ID da tabela medição, 1, 2, 3, 4, assim por diante. A coluna umidade, né, da tabela medição. A coluna temperatura. A coluna data hora, tá? Essa medição aqui poderia ser também monitoramento, né? Acho que monitoramento seria mais chique, né, o nome dessa tabela, ok? Mas coloquei medição. O que está dando de errinho aqui, né, a única coisa que eu encontrei de erro que eu realmente ainda não sentei para consertar é aqui a hora. Olha. A hora no meu relógio está ainda aqui 23h20, né? Ele pegou aqui, olha, 0216, né? Tá, então tem alguma coisinha aqui que ele está pegando hora além, né? Hora além, tá pegando aí, está umas 3 ou 4 horas além da hora atual do meu relógio, tá? Aí olha, né, ele pegou tudo isso de dado aqui, ó, pegou aqui 108 amostras, né, ou seja, funcionou por 108 segundos a aplicação. Aí veja, olha, ele tá indo, né, realmente a 36, 37, 38, 39, 40, né, então tá indo certinho e colocando os valores aqui que a gente estava vendo ainda há pouco. Beleza? Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E eu vou deixar esse programa rodando por 24 horas para testar a confiabilidade desse sensor, tá? E para ver se realmente a aplicação ela consegue aí aguentar, né, bastante tempo ligada, tá? E aí eu vou postar a segunda parte desse vídeo mostrando o resultado desse monitoramento por 24 horas, beleza? Valeu, grande abraço.